Muito bem, voltando à pauta política, termina hoje a viagem de Lula pela China. A Xi Jinping, ele disse que ninguém vai proibir o Brasil de aprofundar a relação com Pequim. E a declaração conjunta dos dois países traz um exemplo dessa aproximação. O Brasil reiterou que considera Taiwan uma parte inseparável do território chinês. No trecho que fala sobre Taiwan, o Brasil diz que adere firmemente ao princípio de uma só China e que Taiwan é parte inseparável desse território, defendendo uma relação pacífica entre os dois lados. Dias antes da chegada de Lula, Pequim conduziu exercícios militares que simularam um ataque à ilha por 3 dias, uma resposta à visita da presidente de Taiwan aos Estados Unidos. Taiwan tem um governo separado da China desde o fim da Guerra Civil há mais de 70 anos. Só que o Partido Comunista Chinês ainda reivindica o território. Ainda na declaração conjunta, a China manifestou grande apreço pela posição brasileira. A gente relembra agora como foi a relação do governo anterior com a China. Em março de 2018, quando Bolsonaro ainda era pré-candidato à presidência, o ex-presidente e os filhos Carlos, Flávio e Eduardo visitaram Taiwan e publicaram algumas fotos em suas redes sociais. Na época, a visita foi vista com profunda preocupação e uma afronta à soberania do país pela embaixada da China. No ano seguinte, já como presidente eleito, Bolsonaro se encontrou com Xi Jinping e disse que reconhecia a integridade territorial chinesa e também negou qualquer atrito por ter visitado Taiwan. Joel, como é que você vê a postura do Lula nessa viagem internacional? Ela sinaliza, sim, uma aproximação do governo brasileiro com o chinês, mas é importante reiterar que o reconhecimento oficial de Taiwan, isso o Brasil nunca fez, né? Desde 74, se não me engano, foi definido ali que o Brasil reconhecia a unidade do território chinês e nunca mudou isso. Tanto que Taiwan não tem embaixada, tem um escritório aqui em São Paulo, tem o presidente às vezes pode ir ou não ir, mas rigorosamente no papel nada mudou. O que mudou foi o aceno simbólico do Lula ao reafirmar isso, ainda mais neste momento, que é um momento grave, porque a China, acredito eu, também olhando a situação na Ucrânia e vendo que, talvez tenha um espaço aí. A China se comporta de forma cada vez mais agressiva para mais ameaçadora, Taiwan, mais ameaçadora. No passado, era uma situação causava perplexidade, porque a China declarava que o território de Taiwan pertencia a ela e Taiwan também declarava que todo o território da China continental, na verdade, pertencia a ela. Ela era a verdadeira China. Desde então, nenhum dos dois países abandonou esse discurso, mesmo Taiwan nunca oficialmente deixou de ter essa posição, mas na prática, é claro, Taiwan é muito menor. Taiwan provavelmente estaria mais do que feliz em aceitar ser um país independente da China, que é o caminho da democracia, que é o caminho do respeito à soberania real de duas nações que, sim, na prática, hoje em dia, são duas nações diferentes. Entendo a dificuldade para a diplomacia, que seriam todos os atritos que geraria desnecessários com a China, de mudar oficialmente isso, mas vejo, sim, de forma bastante negativa esse tipo de aceno que o Lula faz de reforçar a aderência dele à posição do regime chinês. Taiwan já foi uma ditadura também, mas hoje em dia é um país democrático, um país com muito mais liberdades individuais do que a China, né? E, portanto, um país que, se a gente for olhar para a ordem internacional e pensar qual o tipo de sociedade que a gente gostaria de ver mais no mundo, certamente está mais próximo de Taiwan do que da China. Boris, ao longo das últimas décadas, sempre que o Lula foi cobrado a comentar, e obviamente muitas vezes que é cobrado a criticar, coisa que ele não faz, algum elemento negativo daqueles regimes mais autoritários da esquerda latino-americana, como Nicarágua, como Venezuela, a própria Cuba, ele se sai com aquela alegação de autodeterminação dos povos. É como se um político de outro país não devesse se intrometer nesses assuntos. Só que, quando é em relação à China, quando é em relação à Rússia, ou mesmo quando é algum fator para exaltar nessas ditaduras aliadas, amigas do PT aqui no continente americano, parece que isso não serve. Ele não está metendo demais a colher na cumbuca dos outros? Ele mete de acordo com os interesses do momento, né? Ele se autoclassifica como metamorfose ambulante. Não se pode escrever o que ele fala, a respeito da invasão russa na Ucrânia é uma abominação de caráter político. O fato é o seguinte, Felipe, o Ocidente já entregou, inclusive os Estados Unidos, já entregou
de mão beijada Formosa à China. Por quê? Inclusive o Brasil e outros países do mundo, o Brasil, se não me engano, em 74, no governo Geisel, preferiu, né, porque a China exigiu que, para ela estar presente na ONU e para ela ter relações com os países, eles precisavam romper com o Taiwan. Isso foi feito. Eu antevejo que, passados interesses estratégicos do momento dos Estados Unidos, que quer ter essa ponta de lança junto ao território chinês, que é Formosa, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com Hong Kong, vai acontecer a mesma coisa com Macau. O que se tenta evitar é que isso aconteça pela força. Os chineses estão impacientes. Mas eu acho que essa proteção sobre Taiwan vai ser relaxada cada vez mais à medida que a China cresce, né, tem uma presença cada vez maior no âmbito internacional, e eu vejo um final muito triste para Taiwan, que eu também considero importante, é uma importância econômica muito grande, é praticamente o único país do mundo que tem o domínio da exportação de chips, é um país desenvolvido, uma população muito bem tratada pelo regime democrático, mas eu vejo que, infelizmente, o mundo está conduzindo Formosa para ser integrada como aquela coisa, dois regimes, um país, um tempo, etc., etc. Eu acho que tudo depende, neste momento, dos Estados Unidos, né? Agora precisa vigiar, porque a China vê na invasão da Ucrânia, especialmente no momento em que a Rússia invadiu a Crimeia, ela vê uma espécie de sinal verde para poder agir sem que haja reação. Mas a reação já está precificada se houver. Agora, desculpe utilizar uma expressão econômica, né? Mas vai acontecer, pelo menos, se as coisas continuarem como estão. É isso. Certo, Boris. Janaína? Eu achei a manifestação do presidente muito preocupante, porque eu somo essa manifestação ao editorial do jornal do governo chinês, ao discurso que ele fez contra o dólar, né, nas relações comerciais. Agora, no mesmo período em que a presidente Taiwan visitou os Estados Unidos, uma declaração assim muito firme. Percebam que não é aquele discurso, olha, vamos tentar construir no diálogo, vamos tentar... Não, né? Brasil foi categórico. É verdade que nós não temos aqui uma embaixada de Taiwan, que é apenas um escritório comercial, mas existe, assim, uma cautela no trato desse assunto, né? Aquela cautela boa da diplomacia brasileira, que não é bem uma neutralidade, é um distanciamento daqueles assuntos que não estão na nossa esfera de solução. Esse distanciamento, ele é positivo para o Brasil, né? Para o nosso povo não se envolver e não ser envolvido em conflitos absolutamente desnecessários. Então, não é um momento neutro, é um momento tenso. Então, o presidente, a meu sentir, errou, né? Espero que tenha errado, espero que não haja algo a mais nessa fala. Mas eu fiquei bem preocupada com a fala do presidente. Entendo absolutamente descabida neste momento histórico. Aliás, teve matéria no Washington Post, jornal americano também, dizendo que o Ocidente esperava que o Lula fosse seu parceiro, mas ele tem seus planos próprios. É justamente já a imprensa americana reparando que ele está se alinhando mais à China e à Rússia do que aos interesses desse mundo considerado democrático.
ele fez todos esses acenos, está ajudando a fortalecer a moeda chinesa, a preocupação em relação aos rublos também, que o Putin poderia usar, se os BRICS criarem essa moeda própria, como o Lula chegou a pregar por lá. Eu tenho um certo receio de que o Lula queira usar o Banco dos BRICS como o PT usava o BNDES antigamente, porque ele no discurso ali, acho que foi na cerimônia de posse da Dilma, num evento ali em que eles estavam juntos na China, ele defendeu que o banco fizesse empréstimos financeiros para os chamados países pobres da América Latina e Caribe. Quando a gente olha para cá, a gente pensa em Argentina, Venezuela, Nicarágua, Cuba, quer dizer, regimes que têm pobreza muitas vezes por causa dos seus governantes, por causa do autoritarismo deles, do populismo deles, eventualmente até do peronismo. Então, o Lula está com toda uma movimentação internacional que já chegou ali causando rusgas nos Estados Unidos. E o Fernando Haddad, o Lula morde, o Fernando Haddad estava assoprando. O ministro da Fazenda aqui falando que não, a gente quer manter as relações com os Estados Unidos, é que o Brasil precisa dialogar com todo mundo, mas se sente que o Lula está fazendo afagos demais. Qual é a sua avaliação, Maria? Acho que você fez uma ótima descrição, né? O Lula está escolhendo um lado e definitivamente não é o lado das democracias do mundo, né? Essa fala, ela não pode ser sair do contexto do que acabou de acontecer, que é a visita da presidente de Taiwan aos Estados Unidos. Não pode sair do contexto de que a Rússia invadiu a Ucrânia e você está num momento extremamente delicado e que a China aumentou, né, com todos os ataques ali, a parte aérea de Taiwan. Então, tem sinalizado, de fato, o que o Boris falou, essa intenção de dar um passo além ali e reintegrar Taiwan. Então, e não é só isso. Se a gente pega desde o início do governo Lula, a gente teve acenos a diversas ditaduras, a gente teve aqui a permissão de que navios militares iranianos atracassem, né? Teve uma comemoração, inclusive, das relações Brasil-Irã nesse navio, de autoridades brasileiras. O governo brasileiro não assinou aquele manifesto das democracias contra a invasão russa à Ucrânia. Lula fez falou abertamente, né, que Zelensky não poderia ter tudo, né, indicando que ele deveria abrir mão da Crimeia, um território dele. E aí é o que a Janaína falou, o Brasil tem uma percepção global de que, bom, para proteger os nossos interesses não faz nenhum sentido, né, ele se meter naquilo que não lhe diz respeito, no sentido de que qual que é o poder, né, do Brasil de interferir em questões como essa. E ele opta por se manifestar dessa maneira, né? Ele tem optado por estar muito mais próximo desses governos autoritários. Então, é uma decisão. Ali em certos momentos você pode optar por ficar neutro ou ir para algum dos lados. E ele tem escolhido, infelizmente, o pior lado da história. E sabe o que eu considero muito importante sobre Taiwan também? O que ela representa. Existe um argumento muito comum de que, tudo bem, a gente aqui, ocidentais e o Brasil, temos a democracia, essa é a nossa cultura, mas outros povos e tudo têm a sua própria cultura e talvez a democracia não se aplique a eles. Taiwan tem a mesma cultura da China. Taiwan é a China republicana e mostra como é perfeitamente possível um país com a cultura da China, que é a China, ser e ter instituições democráticas e respeito aos direitos individuais. Poucas adaptações são necessárias. A democracia é possível em qualquer lugar do mundo. Lembrando que o Xi Jinping, presidente da China, foi reeleito por terceiro mandato de 5 anos por absoluta unanimidade no parlamento, que obviamente é controlado pelo partido dele. Foram quase 3 mil votos a 0. Não é uma democracia como o mundo ocidental prega.